Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, nessa manhã primaveril, glórias. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Gênesis capítulo 28, versículo 17, depois que Jacó sai de casa e pernoite. Versículo 17, e Jacó teve medo e disse, temível é este lugar. Versículo 20, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, te glorificamos, Senhor Deus, pela Tua graça, te louvamos por essa nova manhã, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida. Senhor, que pudemos começar esse dia na Tua presença, que pudemos acordar, Senhor, e que Tu és o Deus que opera, que a Tua fidelidade, Pai, ela é grande, Pai, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Os maiores momentos de angústia na nossa vida são, em geral, os momentos de maiores orações. O maior romper na nossa vida espiritual, em geral, é o momento do maior medo. Em geral, quando Deus opera nas nossas vidas, é uma consequência de uma oração que nós fizemos no momento de muita angústia. Nos momentos de angústia, nas orações de angústia, nascem as perspectivas da promessa de Deus. A Bíblia relata de que Jacó ele fez muita coisa errada na sua vida. E como consequência desse erro, ele teve que sair de casa. Ele saiu de casa, ele pernoitou à noite, no relento. E imagino que seja a primeira vez que ele estava distante da família, distante. E a Bíblia fala que Jacó teve medo. Ah, irmão, como o medo é terrível. Como o medo ele nos tira toda a nossa essência, tira de nós todo o elixir da vida, tira de nós toda a alegria, tira a motivação. E ele teve medo. E a Bíblia fala que nesse momento de medo ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança, em geral, eu creio que momentos de angústia, em que ele pensou que ele não merecia mais nada, que ele pensou que Deus havia desistido dele. Mas ele percebe que Deus está presente. E a Bíblia diz, então Jacó fez um voto. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem, fazendo-me prover de comida, roupa, levar segurança de volta à minha casa. Casa, roupa e comida. Isso, em geral, é nosso maior desafio. E ele estava aqui no momento de angústia e ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a orar a Deus. E muitas vezes Deus permite situações da nossa vida para que nós novamente tenhamos um relacionamento, para nós novamente conversarmos com Deus. O maior problema de um relacionamento é a falta de comunicação. E em geral, nós seres humanos só nos comunicamos em momento de necessidade. E Jacó aqui, ele tem medo com isso, ele ora, ele faz uma promessa com Deus. Ele com certeza tinha sonhos. Sonhos de um dia trabalhar para o Senhor. Sonho de um dia fazer algo para Deus. Sonho de um dia operar na vida dele o ministério de Deus. Mas talvez ele achou, eu não sou digno. Eu nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Eu fiz besteira demais na minha vida. Eu estraguei tudo. Eu errei tanto. Eu fiz tanta besteira na minha vida. Não existe mais chance. Mas aí, quando a noite vem, o medo vem, ele novamente volta a Deus por causa do medo. Mas Deus, ele volta por causa do medo, mas Deus mesmo assim recebe ele com promessas na sua vida. Em geral, momentos de maior angústia, Deus traz as maiores revelações na nossa vida. Alguns capítulos depois, a Bíblia relata em Gênesis, a partir do capítulo 32, ele tem um encontro. O maior pavor da vida dele, é o irmão dele correndo atrás dele com 400 soldados. E ele desesperado. A Bíblia fala no versículo 7 de Gênesis 32, e Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Cheio de medo e de angústia. E versículo 9, daí Jacó orou. Ah, irmão. Tem momento que a gente só ora quando não tem mais outra solução. Tem momento que a gente clama a Deus só quando todos os outros argumentos, possibilidades já foram esvaídas. E nesse momento ele chega para Deus e ele começa a orar. E em geral, quando estamos com medo, nós não percebemos que Deus está conosco, nós não percebemos a fidelidade, não percebemos que Deus já foi fiel antes de nós chegarmos para Ele.
Porque quero dizer para você que a tua vida não muda, não é a oração que muda a tua vida, é Deus que muda a tua vida. O arrependimento não salva você, quem salva é Deus. As nossas lágrimas não nos movem, o que nos move é a mão de Deus. Mas a nossa oração e as nossas lágrimas movem o coração de Deus, aleluia. E Deus tem esse propósito. E a Bíblia relata de que, e ele clamando, e Deus faz uma obra linda. Quando vem Esaú, de repente esse orgulho que existia foi embora. Essa oração transformou o coração de Jacó. E a Bíblia relata de que quando o irmão dele vem, a Bíblia fala no capítulo 33, versículo 4, mas Isaú correu ao seu encontro e Jacó abraçou. Pescoço beijou e eles choraram. Sabe, irmão, às vezes a gente só permite Deus operar depois que a gente passou pelo vale da sombra da morte. Às vezes a gente só permite, Deus só consegue amolecer nosso coração quando nós passamos por uma situação paralela, uma situação similar. E de repente, quando Jacó olha para trás, ele percebe algumas coisas. Ele percebe que quando ele orou a primeira vez, no versículo 16, no versículo 17 diz, Jacó teve medo, no capítulo 28, no versículo 16, quando Jacó acordou, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Deus já estava nesse lugar. A mesma coisa quando ele agora é perseguido pelo seu irmão. A Bíblia relata de que no capítulo 31, Labão já queria acabar com a raça dele. E a Bíblia fala, versículo 24 do capítulo 31, então de noite Deus veio o sonho a Labão e disse, cuidado quando eu for falar com meu servo Jacó, não lhe faças nem bem nem mal. Jacó não sabia, mas Deus já estava agindo antes dele ter orado. Deus já estava agindo antes dele ter se convertido. Deus já estava agindo antes dele ter arrependido, porque Deus era com ele, porque a fidelidade de Deus já era presente quando nós ainda não buscávamos a Deus. Ah, irmão, como é lindo quando permitimos Deus operar nas nossas vidas. No capítulo 32, versículo 1, Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro. Quando Jacó avistou, disse, esse exército de Deus. Jacó não tomou conhecimento. Por mais que ele tivesse esse encontro com Deus, de alguma maneira ele não se tocou. Ele não percebeu que Deus era com ele. Ele não percebeu que Deus já o protegeu muito antes. Ele não percebeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não percebeu que, apesar de toda a esterqueada que ele fez, Deus não desistiu dele, mesmo que ele tenha desistido de Deus. Deus não desistiu dele. E uma coisa interessante que eu vejo, a Bíblia fala que nesse encontro com Esaú, ele ora a noite toda. Ele tira a família, põe para um lado, e ele passa a oração e vem o anjo do Senhor e luta com ele. Na noite de maior angústia de Jacó, nasce Israel. Na noite de maior dificuldade na sua vida, Deus traz o ministério. Na noite em que você não sabe como continuar e ora por desespero. E o teu momento na oração é Deus te livrar do desespero. Mas o objetivo de Deus é Deus trazer a salvação. Ah, irmão, nós muitas vezes não percebemos quantas promessas Deus quer realizar nas nossas vidas. Mas Ele precisa que nós entremos em contato, que nós oremos. Mas nós, seres humanos, só oramos em momento de dificuldade. Ah, irmão, quando a vida está difícil, a gente ora. Quando a vida está boa, a gente comemora. Quando o trem está pesado, a gente intercede. Quando o trem está leve, a gente gasta. Quando a coisa não anda, a gente pede para Deus. Quando a coisa anda, a gente esquece de Deus. E Deus precisa, para nos mover, Ele precisa tocar naquilo que muito nos dói. E muitas vezes não percebemos. Eu lembro que quando nasceu a oração da manhã, foi o momento de maior desespero da minha vida. Um problema familiar gigantesco. Que me fez 6 meses jejuar. E aí nasceu a oração da manhã. Eu percebi o poder da oração, eu percebi o poder do jejum, eu percebi o poder da renúncia. Quando você renuncia ao teu sono tranquilo, quando você renuncia ao conforto da manhã, quando você se decide buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas te serão acrescentadas. Mas a gente tem dificuldade de buscar primeiro o reino, porque o inimigo ele tenta nos trazer preocupações. Tem uma irmã esses dias que disse, eu não consigo deixar de me preocupar
Quando você crê em Deus, quando você descansa no Senhor, quando você entrega a Deus todas as suas aflições, você consegue descansar no Senhor. Consegue não se preocupar. Você faz a tua parte, mas descansa em Deus. Busca promessas, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se espera. E a fé é a ferramenta do cristão. Não permita que o inimigo roube essa esperança. Não permita. E é maravilhoso é que Jacó, no final, ele glorifica a Deus. Mas aconteceu uma coisa. Versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse: vi a face de Deus, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Existem alguns sintomas, algumas consequências, algumas cicatrizes que nós carregamos da luta. Mas vale a pena. Irmão, vale a pena. Vale a pena você permitir Deus operar na sua vida. Vale a pena você investir na obra de Deus, porque a fidelidade de Deus na sua vida é maravilhosa. Ele opera, Ele faz a obra, Ele está presente, porque Ele é um Deus fiel. Tua fidelidade é grande, aleluia, aleluia. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, aleluia. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Aleluia. Oh, glória! Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua tão grande fidelidade. Senhor, obrigado, Senhor, que temos esse privilégio de chegar na tua presença, sabendo, Senhor, tu és o nosso Deus e tu cuidas de nós. E tu, Senhor, nos proteges, guardas muito antes de a gente até saber. Senhor, nos dirige aos teus caminhos. Senhor, obrigado, Senhor. Perdoa quando muitas vezes, Senhor, somos impacientes, temos falta de fé, Pai. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a andar junto contigo, não desviar dos teus caminhos e seguir firme contigo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que sempre nos ensina, sempre nos motiva, Senhor, e, Senhor, que nós possamos trilhar esse caminho contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, estar no centro da tua vontade. Senhor, nos reveste com a tua armadura, nos proteja, Senhor, contra todo o mal. E, Senhor, realmente, Senhor, que nós possamos conhecer e saber, Senhor, que a tua presença é real. Tu és aquele, Senhor, que está no controle. E tu és aquele que nos dirige, nos protege e nos guarda. Senhor, como somos privilegiados como filhos teus. Temos um Deus vivo, temos um Deus presente, um Deus que está no controle, um Deus que cuida de nós. Maravilhoso, muito obrigado, 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 Senhor. E, Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Senhor, mesmo nós não sendo fiéis, tu és fiel. Obrigado, Senhor. E, Senhor, também neste dia, conduza-nos no caminho certo. Nos dirige na direção certa. E nos deixa ser consciente que somos teus filhos. Tu és o nosso Deus. Nós somos protegidos e guardados por ti. Em nome de Jesus. Amém.